Só para dar uma explicada na metodologia antes, cada um dos palestrantes vai ter direito a 40 minutos de fala, e aí depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. E aí a gente vai fazer blocos de 5 perguntas, e depois abrir para os palestrantes responderem. Boa noite a todos, boa noite integrantes da mesa. Eu queria dizer primeiro da minha satisfação de estar aqui hoje, por 2 motivos. Primeiro, poder participar no ambiente acadêmico sobre um tema que é recorrente e está atual, que é a questão da desmilitarização das polícias militares. No ambiente acadêmico nós podemos discutir livre de preconceitos, nos atendo aos fatos, coisa que os senhores são doutores, isolar o fato para poder emitir um juízo crítico sobre esse fato. O segundo motivo da minha alegria de estar aqui hoje é dizer que eu tenho laços quase consanguíneos com a faculdade, porque meu pai formou-se aqui, eu me formei aqui e tenho uma filha que estuda e vai se formar aqui. Então eu me sinto muito à vontade e em casa. Nosso colega Franklin, que já foi apresentado também, tem pós-graduação aqui na faculdade, de modo que a gente fica muito à vontade para discutir esse tema, sem emoção, mais citando fatos do que emitindo opiniões. Boa noite a todos. Agradecer o convite. Boa noite à mesa também. A expectativa do debate é desenvolver, a verdade, enriquecer. Quando o Renan me convidou, eu tinha dito a ele que eu não sou muito afeito a debates que tem essa dinâmica de prós e contras, porque, na verdade, é necessário muito mais tecer um determinado esclarecimento sobre o tema e permitir que vocês se posicionem em relação ao tema. Eu não gosto muito de dizer o que as pessoas têm que pensar ou têm que fazer. Eu simplesmente pretendo aqui lançar algumas observações que eu acho pertinentes e que são pertinentes ao meu estudo apenas. E aí o debate desenrolar a partir dos estudos. A gente vai começar agora a falar com o Coronel. Bom, eu, na Polícia Militar, tive a oportunidade de ministrar aulas em diversas disciplinas, num nível evidentemente superficial, e uma delas é Direitos Humanos. Eu normalmente começo perguntando quem é contra ou a favor do Strudel. E evidentemente que a maioria não conhece o que é isso e não pode emitir opinião, né? A conclusão que a gente chega é que só se pode emitir opinião a respeito do que se conhece. Strudel, para aqueles que não conhecem, é uma sobremesa alemã. Em seguida eu pergunto mais objetivamente quem é contra os direitos humanos. E aí já aparecem alguns dissidentes. E eu digo, ok, você é contra, é isso, não faça crítica, mas pergunto depois, quem é contra o 13º salário? Ninguém é contra receber o 13º salário. Né? Quem é contra férias, descanso semanal? Ninguém é contra isso. Eu digo, mas isso é direitos humanos. Então todos passam a concordar. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque para a gente ser contra ou a favor de militarização, é interessante que a gente conheça, saiba exatamente o que é desmilitarização, o que é ser militar, o que não é militar. Tá certo? Já parece óbvio isso, né? Então, o que é ser militar? As pessoas normalmente confundem ou identificam que ser militar é ter as suas caracterizações. Ser militar é andar fardado, é andar armado, é prestar continência, é saber marchar. E muitas outras instituições fazem isso e não são militares. Posso citar a Polícia Rodoviária Federal, andam fardados, andam armados.
tive a oportunidade de visitar a polícia de Nova York em 1995. Eles entram em forma, em marcha, né, igual a militares. Desfilam no 4 de julho deles, que é o equivalente ao nosso 7 de setembro. Então, as pessoas muitas vezes confundem ser militar com a caracterização do militar. Na verdade, o militar se identifica, a essência do militar está na sua finalidade. A finalidade do militar é defender o Estado. O Estado, esse ente abstrato, essa construção jurídica que os senhores conhecem tão bem. Né? E a quem compete isso? As Forças Armadas. Ok? As polícias militares tem esse nome? Tem. A lei, às vezes, tem esse condão de carimbar, rotular uma coisa identificando como outra. Mais ou menos, fazer uma analogia, mais ou menos como se a lei dissesse: o cavalo agora passa a ser vaca, por exemplo. E a lei diz, está dito. É mais ou menos o que aconteceu com a gente. Nós somos polícias militares, mas não exercemos nenhuma atividade militar. Nenhuma atividade, nunca exercemos nenhuma atividade militar. Nós somos polícia de segurança pública, com a estética militar, com a investidura militar, submetidos ao regime jurídico militar, especialmente o Código Penal Militar. Mas não desempenhamos nenhuma atividade militar. Ok? Então, é previsto na Constituição o Exército nos mobilizar quando assim achar conveniente. Tenho 31 anos de polícia, nunca foi feita essa mobilização. E, ao longo desses anos, reitero, nunca desempenhamos nenhuma atividade militar de defesa do Estado. Defesa interna, defesa externa, inimigo interno, inimigo externo. Nunca as polícias militares, são 27 no Brasil. Então é bom que se já quantifique isso, porque muitas vezes você quer julgar as polícias militares por uma, duas, e são 27, incluindo o Distrito Federal. Ok? Então, o termo mais adequado para identificar as polícias militares seria, para caracterizar as polícias militares, seriam polícias militarizadas, já que somos polícias com estética militar, mas nunca desempenhamos nenhuma atividade militar. O motivo certamente desse encontro todos vêm acompanhando uma série de PECs que estão tramitando no Congresso sobre a possibilidade de desmilitarização, e os argumentos, eu separei mais ou menos em 2 argumentos que se usam muito. Vamos desmilitarizar porque a polícia militar é violenta. Isso para o público externo. Para o público interno, ou seja, os próprios policiais que querem a desmilitarização, a polícia militar, as relações superior-subordinado são muito rígidas e por isso o clima institucional, o clima da relação de trabalho é muito desconfortável. Basicamente isso. Né? Aí quando você vai realmente aprofundar essas argumentações, você observa o seguinte: as polícias militares são requisitadas, os seus integrantes são requisitados para toda a força de paz que existe ao longo do planeta. Me parece que a ONU, e não vão como militares, não, trabalham como policiais, fazem a segurança pública, não participam de eventos militares, ataque, defesa, operações de infantaria, etc. Os militares, forças armadas, então fique bem separado isso aí para o senhor. Vamos desmilitarizar as polícias militares porque são violentos. Vamos desmilitarizar o corpo de bombeiros também, que eles são militares. São violentos?
foi eleito a instituição com mais confiança, maior confiabilidade da população. Então parece que já não faz sentido dizer que o fato de ser militar traz a violência. Logo em seguida as pessoas contra-argumentam. Ora, então é a formação. O bombeiro tem uma formação diferente das polícias. É verdade. Hoje tem. Quando eu entrei na polícia era a mesma formação. O atual comandante do bombeiro é contemporâneo meu da academia. Mas então já se descarta a questão da militarização trazer a violência, né? Já estamos em outro plano agora. A questão da formação, né? Então seria a formação que transforma as polícias militares em polícias violentas? Vamos responder mais tarde, vou só complementar esse item aqui. O item ainda de que a militarização transforma as pessoas em pessoas violentas. Países onde todos servem as suas armadas são países extremamente pacíficos, como a Suíça, por exemplo. Os pais, talvez aqui alguns, filhos, os pais quebram lance, fazem força para os seus filhos estudarem em colégio militar. Qual é o pai que quer submeter seu filho a regimes violentos? A verdade é que os militares são formados em valores extremamente virtuosos, coisa em falta hoje em muitas instituições. Nós somos formados para cumprir o dever, sentimento de honra, a valorizar símbolos nacionais, bandeira nacional, pátria, me parece, a cantar, né, a cultuar hinos, né? Me parece que são valores que estão em falta, né? Então não é por esse motivo que devemos ser desmilitarizados. Podemos ser desmilitarizados por qualquer outro motivo, mas por esse me parece que não faz sentido. Observem, eu trabalhei 4 anos no interior e o maior número de pedidos que eu recebi era de prefeitos querendo que eu inaugurasse destacamentos em distritos. Eu digo em distritos porque em todas as cidades pernambucanas, eu quero dizer aqui no Brasil, existe uma guarnição policial militar. Muitos dos senhores vão ser juízes e promotores aqui no estado e os senhores tenham certeza e vão se lembrar do que eu estou dizendo. Vai ser a única instituição que os senhores vão poder contar no interior. Certo? Mesmo com essa pecha de polícia militar violenta, aspiada. Temos a Assembleia, temos uma guarnição de polícia lá. Somos nós que colocamos? Não. A própria Assembleia Legislativa existe polícia legislativa. Eles não preterem, não desfazem do trabalho nosso, não. Muito pelo contrário. Há anos que querem resgatar esses policiais da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, e não se consegue retirar. Porque nós trabalhamos mal, parece que não faz sentido, se fosse esse o caso. Não somos exceção. Existem polícias militarizadas em outros países. Não somos exceção, como querem, muitas vezes, se colocar. Exemplo de Portugal, existe a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, 2 polícias. Espanha, Corpo Nacional de Polícia, essas 2 eu conheci pessoalmente. Espanha, Corpo Nacional de Polícia e a Guarda Civil. França, Gendarmerie, que é militar, e a Polícia Nacional. No Chile, Carabineiros, Argentina, Gendarme. Então, não se trata de uma exceção. A única exceção que existe, em termos de estrutura policial no mundo, do Brasil, é o ciclo completo. Todas essas polícias que eu falei aqui, existe uma civil e uma militar. Todas elas fazem o ciclo completo. Ou seja, fazem o policiamento de rua ostensivo e fazem a investigação. É a única, digamos, é um exotismo da estrutura policial brasileira. Aqui no Brasil, a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo e a Polícia Civil faz a investigação.
Ou seja, há uma solução de continuidade no enfrentamento ao crime. Falam que a estrutura militarizada tem hierarquia e disciplina rígida. Hierarquia e disciplina rígida. O que é hierarquia e disciplina rígida? O que é hierarquia? Hierarquia é um escalonamento de atribuições. Pegando aqui um exemplo da faculdade. O reitor tem suas atribuições e suas responsabilidades. Para isso, ele tem a sua autoridade. O vice-reitor, existe a figura? Eu acho que sim, né? O vice-reitor também, o coordenador, o diretor da faculdade. Então, todos têm suas atribuições, assim como tem o coronel, o tenente-coronel, o soldado. Hierarquia não é, e disciplina rígida não é você mandar e a pessoa obedecer, não. Nunca foi assim. E não pode ser assim. Você manda o que está nas atribuições da pessoa realizar. No contrato, seja seletista, seja estatutário. Todo mundo que vai ser empregado, de certa forma, quando faz um concurso público, por exemplo, assina um contrato. Tácito ou não, assina um contrato. Sua atribuição vai ser essa. Ninguém vai mandar você fazer nada diferente daquilo. Então, a verdade é que ninguém manda em ninguém. Cada um cumpre as suas atribuições. Ah, mas a disciplina é muito rígida. Se o que é disciplina rígida? A gente manda e a pessoa não obedece. A gente marca um horário para chegar, a pessoa chega a hora que quer. É assim? Vamos fazer uma operação de madrugada e tem 25 pessoas para serem presas. Já é 3 horas da manhã o encontro e um chega às 3h30, outro chega às 3h15, o sol amanhece o dia, você não desenvolve a operação, você deixa de realizar a prisão dos 25, e aí está tudo certo. No Brasil, né? 15 minutos a mais, meia hora a mais, não é besteira. É assim? Me parece que não é razoável, né? O que eu acho que é razoável é flexibilizar as sanções. Acho que hierarquia e disciplina tem em todo lugar, tem que ter em todo lugar, do mundo. Do mundo, tem que ter em todo lugar. Agora, as sanções, aí nós temos essa crítica interna e muito justa, as sanções pelo desvio de conduta, pelo erro, é que para os militares realmente é muito rígida. O mero erro administrativo que instituições públicas ou privadas seriam solucionados com sanções administrativas, para o militar, muitos desses erros administrativos são criminalizados. Então, se você chega atrasado, se você falta a um serviço em qualquer instituição, normalmente, se houver uma sanção, é só uma sanção administrativa, uma suspensão, etc. Mas para o militar, sob a égide, né, do regime jurídico militar, essa sanção pode ser criminalizada, você pode responder ao inquérito e ser processado. Me parece realmente um exagero, e nós estamos trabalhando na reforma do nosso Código Disciplinar, para que algumas a gente corrija esse desvio. Nós temos no nosso Código Disciplinar, por exemplo, o cerceamento de liberdade como punição, né? Parece realmente uma afronta até aos direitos humanos, né? Desde o Pacto São José de Costa Rica, que todos devem conhecer. Né? Isso é um exagero. Nós temos uma prisão administrativa preventiva, que é a possibilidade de se prender um policial por 72 horas, né? Sem direito de defesa. Né? Parece realmente que está muito anacrônico e a gente tem trabalhado, não é consenso, mas temos trabalhado nesse sentido de solucionar esse exagero. Eu cito alguns exemplos, né, de instituições de disciplina e hierarquia rígida, a igreja, por exemplo, do Itamaraty. Parece que no Brasil, como tanto exotismo que é no Brasil, disciplina passa a ser um vício e não uma virtude. E todo mundo elogia a disciplina dos orientais, né? Mas quando é para falar de disciplina no Brasil,
a gente acha que é um vício, não é uma virtude. Para frente, para o próximo vídeo. É bom também ressaltar que a polícia militar ou as polícias não são poderes soberanos. As polícias, por exemplo, aqui em Pernambuco e na maioria dos estados, são instituições de segundo escalão. Então, existe um secretário, existe a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ou seja, mostra o espaço político de atuação da polícia. Nenhuma. Órgão de segundo escalão, comandados, na maior parte dos estados, por delegados da Polícia Federal. Ora, Polícia Federal, civil, não é violenta, não é civil, não é violenta, é até um trabalho, executa um trabalho sempre muito bem recomendado, de excelência, comanda as polícias do Brasil e não consegue imprimir esse mesmo padrão de não violência, de excelência. Me parece que não é a questão da militarização, insisto, me parece. Existe corregedorias, a corregedoria, o controle interno, eu acredito que todos são habituados a esses termos, mas não, são os técnicos, né? Controle interno, externo. Então, existe a corregedoria, que não é a corregedoria da Polícia Militar, é a corregedoria da Secretaria, ou seja, independente. E se a corregedoria não funcionar, todos sabem das atribuições da Polícia Civil, que pode investigar, entendendo que algum policial praticou crime. O Ministério Público pode atuar também, isoladamente, e assim como o Judiciário. A gente ouve também nessas argumentações sobre a desmilitarização é que as polícias militares foram criadas na época da ditadura. A Polícia Militar de Pernambuco, como a maioria das polícias do Brasil, a de Pernambuco está completando esse ano 189 anos. Então, um pouquinho antes, né? Da época da ditadura. Um pouquinho antes. Dessa última, né? Porque tiveram outras no passado, a Getúlio Vargas, por exemplo. Então, isso aí já queria deixar registrado, né, que... E outra coisa, atribuem ou fazem uma analogia, faz uma correlação das polícias militares com o golpe militar, ou contra-golpe, ou revolução, como queira, hoje, onde eu queria chegar. As polícias militares nunca participaram de golpe militar, até porque não tem estrutura para dar golpe militar. Não quero entrar no mérito se o golpe, ou a revolução, ou o contra-golpe foi justo ou injusto. Pelo amor de Deus, está fora das minhas atribuições e das minhas pretensões aqui. Eu só queria deixar claro isso. Polícias militares nunca deram golpe. Tá certo? Órgãos de repressão, talvez se tenha até hoje, em algum momento, em abstrato, em algum lugar, alguém cometendo alguma atrocidade. Agora, não foram quartéis de polícia que ficaram famosos. Ficaram famosos por digamos, desvios de conduta na época da ditadura. Eu não vou citar aqui, mas tem duas delegacias muito famosas que fizeram história. Não foram polícias militares. Então, deixar isso patenteado, que não fomos criados na época da ditadura, e também polícia militar não deu golpe de Estado em ninguém, simplesmente, ou também por isso, porque não tem nenhuma estrutura para fazer isso. Né? Houve até polícias que ensaiaram resistência, né? Como no Rio Grande do Sul, e aqui em Pernambuco também. Se quiserem perguntar, é hora ou não? Depois. Eu não terminei não, mas... tá bom.
Verdade que o Brasil ainda tem, as instituições ainda são muito frágeis, os institutos são muito frágeis, a gente ainda não tem muita concepção, muita certeza do que é certo e do que é errado. Se vocês observarem a história das constituições brasileiras, vocês vão ver que elas sempre se alternavam, né? Um período mais rígido com uma constituição mais flexível, até de 88. E isso ainda não foi incutido na população. Talvez alguns institutos, como liberdade de expressão, direito de ir e vir, e as pessoas às vezes confundem. Qualquer um aqui que pegar agora, juntar 5 pessoas e arrastar 4 latas aí na rua, vai atrapalhar o trânsito de milhares de pessoas e vai achar que está exercendo um direito, em detrimento do direito também constitucional de outra pessoa. E se a polícia for intervir, quem for ver, vai logo criticar a polícia como uma instituição violenta. E só relembrando, o uso da violência pelas polícias é legítimo, né? O senhor sabe, o Estado tem o monopólio da violência. Tem que ser assim ou não tem que ser assim? Eu não sei. Parece que tem que ser. Os senhores observaram aí que se não houver polícia na rua, freando alguns mais exaltados, vira o caos. Muitos aqui não tinham, talvez, ou eram muito novos, na época que a Polícia Militar aqui parou, em 97 e 2000. Parou o Estado. Parou o Estado. Me parece muito... que é uma forma de deixar muito patente o trabalho da Polícia Militar. E eu abro um parênteses para dizer que a de Pernambuco está entre das melhores do Brasil. Nesses últimos 8 anos, foi a única polícia que diminuiu a criminalidade aqui em todo o Nordeste. 3 ou 4 capitais aqui do Nordeste estão entre as 10 mais violentas do mundo, menos Recife. Mas então, nós somos um país ainda semi-moderno, eu acho que essa é a expressão técnica da sociologia, não me lembro mais, e a gente acha que cumprir regras é diminuir, se diminuir. Só quem deve cumprir regras é o inferior, socialmente inferior. E às vezes as pessoas até desrespeitam a polícia na rua até por conta disso, porque acha que o policial, primeiro, a maior parte é negra, ganha mal, e muitos acham direito de dizer que o policial não pode ditar as regras para ele, não. Porque o policial não dita as regras, não cria regras para ditar, não. O policial dita as regras já estipuladas. Mas as pessoas, às vezes, na rua, querem que monte uma banca de julgamento acadêmico para dizer que, não, essa lei eu não concordo, não. Eu acho que você está certo, errado na sua interpretação. No Brasil, infelizmente, é assim. O policial tem por obrigação de fazer cumprir e tem por obrigação de usar a força quando for necessário. Há exageros. A gente pode depois entrar em casos práticos. Estamos falando teoria. Eu já falei da formação, vou só passar aqui rapidamente, que eu acho que... Alguém marcou o tempo? Quanto tempo eu tenho? Tem muito tempo. A formação do policial. Existe uma matriz curricular que a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela difunde para todas as polícias uma matriz curricular básica. Nessa matriz curricular não tem nenhuma disciplina militar. Nenhuma disciplina militar. Se alguém achar que aprender a marchar é uma disciplina militar, pode até achar. Mas das 1.200 horas que nós temos no nosso currículo, de soldado, e de oficial dá quase 4.000, do passado, né? Hoje é diferente. Apenas das 1.200 horas do curso de soldado, 30 ou 40 horas é para aprender esse básico de ordem, chama ordem unida. Para quem não conhece, ordem unida, que é para marchar, baixar continência, essas coisas. A academia não é academia de polícia, é academia integrada, é academia da defesa social. Então não é academia de formação de militares, é academia civil. Então não parece, onde eu queria chegar lá no início, eu falei que eu ia falar da questão da formação. Eu já tinha descartado, não é a questão da militarização, se por acaso alguém achar que polícia militar é violenta.
uma formação, inclusive com professores civis, com delegados ensinando agentes da Polícia Civil. Há uma troca nesse sentido. Policiais militares ensinam a policiais civis e civis ensinam aos militares, numa academia integrada. Dentre as disciplinas, consta polícia comunitária, direitos humanos, mediação de conflitos, relações humanas, uso seletivo da força. Me parece que não é exatamente a polícia militar que é violenta, e muito menos por ser militar. A não ser que os policiais militares tivessem vindo de outro planeta. Porque só os policiais militares são violentos? Eu vou dizer o que eu acho. Se avalia a violência no mundo através de um indicador chamado CVLI. Crimes violentos, letais e intencionais. Para resumir mais didaticamente, não é só isso não, mas vou resumir. O crime doloso, o homicídio doloso. Para resumir mais didaticamente. O latrocínio também. A Europa, e esse indicador é por 100 mil habitantes ano. Na Europa, esse indicador flutua em torno de 1, meio, 0,6, depende do país da Europa. Um homicídio por 100 mil habitantes ano. Na América do Sul, tem países com esse perfil, com esse índice. Chile, por exemplo. Estados Unidos, que é um país rico e contraditoriamente violento, esse índice está em torno de 4. No Brasil, são 26 homicídios por 100 mil habitantes ano. Morrem no Brasil, assassinados, 130 a 140 pessoas por dia. A polícia militar é violenta? Eu acho que aquele cordial do Sérgio Buarque de Holanda parece que tem uma conotação diferente do que a maioria das pessoas interpretam, né? Parece que o cordial é o emotivo, isso parece que é uma característica do latino-americano, não é só do brasileiro, não. Mas então, e Pernambuco? Brasil 26. Pernambuco, antes do início do governo Eduardo Campos, estava numa curva ascendente, onde se registrava 60 homicídios por 100 mil habitantes ano. Depois desse próprio programa que aqui todos conhecem, o Pacto pela Vida, vem numa curva descendente, e hoje estamos numa faixa de 38 para 1 da Europa. Parece muito alto ainda, né? Para 1 da Europa. Né? Mas, evidentemente, estava numa curva ascendente. Tinha cidades, por exemplo, do Cabo, eram 120 homicídios por 100 mil habitantes ano, na cidade do Cabo. Então, éramos um dos países mais violentos do mundo, e Pernambuco, um dos estados mais violentos do Brasil. Somos uma polícia militar violenta ou somos um país violento? No Brasil, recorrentemente ouvimos: bandido bom é bandido morto. Houve um linchamento de uma senhora agora, vocês que tiveram conhecimento de São Paulo, mataram a mulher inocente. Se fosse culpado, né? Não podia, era um exagero, mostraria o nível de violência da gente. E lincharam e mataram a dona de casa, inocente. Nós ainda jogamos lixo na rua, e não é quem não tem educação, não. Vocês observam certamente carros, às vezes carros de luxo, abrindo a janelinha e jogando papel no meio da rua. Essa é a nossa cultura. A gente não consegue organizar uma fila direito. Acidentes de trânsito, quando há, em BRs, o povo não socorre, não. Os que aparecem lá é para saquear o acidentado. Vocês não ouviram falar nessa história, vão ouvir certamente. É para tirar carteira e relógio. Nós somos ainda um país que incendeia mendigos. Incendiaram um policial no Rio de Janeiro, nesses eventos de junho do ano passado. O policial estava armado. Jogaram qualquer molotov nele e ele incendiou-se. Quem aqui armado e alguém incendiasse não reagiria
armado. O policial não reagiu. Mas eu pergunto, cada um faça a sua pergunta para si e se pergunta como reagiria. O policial tem a obrigação de ser queimado por ser policial? Porque tem alguns comentários que estão surgindo aí, acho que Arnaldo Jabor é um deles, né, que as pessoas estão usando a desculpa, mataram jornalista com o rojão. Não foi para atingir o jornalista, foi para atingir o policial. Ah, pode. Ah, então pode. Foi para atingir o policial. Então, o policial é para isso mesmo. Quantos policiais? Houve o desaparecimento do Amarildo no Rio de Janeiro. Também não queria falar de outras polícias não, porque não tem essa autorização, né, essa delegação de outras polícias. Mas houve o desaparecimento do Amarildo. Ok, foi policial? Não sei se o julgamento chegou ao final. Parece que tudo iria que sim. Houve a morte da juíza também, foi policial. Por que foi policial? Eu digo que foi policial, porque já foi julgado. O juiz é quem tem alguma palavra do que aconteceu. O resto é especulação. Então, ok. Aí por isso agora o UPP não presta mais. Nenhum UPP, os policiais que estão morrendo de graça, são todos, generaliza, né? Não foi a polícia do Rio de Janeiro que matou o juiz. Foram uns policiais de 50 mil. Estou terminando, viu, professor? A gente está indo à sociedade que se orgulha de dizer na mesa do bar que deu a cervejinha do guarda. Todo mundo é honesto. Mas a gente conta em mesa de bar com orgulho que deu a cervejinha do guarda. E no outro dia está fazendo passeata contra a corrupção. Então vou adiantar aqui. Tem uma coisa, talvez as pessoas não saibam. Muitos, 90% dos policiais militares querem ser desmilitarizados. Os senhores conhecem o artigo 7º da Constituição, fala dos direitos sociais. São 16, no artigo 7º são 34 incisos. Desses 34, os servidores estatutários são beneficiados por 16, os servidores estatutários. Mas os militares, quando nós somos diferentes, somos beneficiados apenas por 6. Nós hoje temos menos direitos do que empregado doméstico. É por isso que muitos querem ser desmilitarizados. Não podemos filiar a partido político. Vejam que são direitos humanos que eu vou falar, que os policiais militares não têm direito. Filiar-se a partido político é exercício pleno da cidadania que não nos atinge. Direito de sindicalização, direito à greve. Ainda existe a prisão administrativa com infração disciplinar, já falei. Quando eu entrei na polícia, cabo e soldado não votava. Não votava. E hoje, apesar da lei permitir, muitos não votam, porque no período de eleição, eles são deslocados para municípios distantes da domicílio eleitoral dele e também não votam, por uma questão prática. O militar, quando vai para a reserva, ele não perde o vínculo, ele com o serviço, ou quando se aposenta, ele passa a entrar numa categoria chamada de reserva, que pode ser convocada a qualquer momento. Todos que fizerem concurso público vai ganhar a sua estabilidade com 36 meses. O militar, o praça, não oficial, o praça, com 10 anos. Então, há uma série de desvantagens, se pode colocar dessa maneira, que atingem os militares, e por isso há um clamor interno para ver essa desmilitarização. Agora eu coloco para reflexão. Havendo essa desmilitarização, certamente esses direitos que eu acabei de citar vai ser alcançado pelos policiais militares. Não os militares, esqueçam militares das Forças Armadas, vão permanecer do mesmo jeito. Não existe desmilitarizar o militar, né? A discussão é desmilitarizar polícias militares. Um bom exemplo, um bom fato para ser refletido são as manifestações do ano passado.
Imagine, pense quem é a última instância da ordem social no país. Havendo manifestações do porte que houve ano passado, provavelmente vai haver esse ano, por ocasião da Copa, alguma polícia entender que pode, por exemplo, fazer um greve. Eu não sei quem depois a gente chamaria, Chapolin Colorado ou os militares das Forças Armadas. Não, me parece que não temos ainda, não estou emitindo minha opinião, me parece que não temos, já falei isso, vou repetir, instituições ainda muito sólidas no Brasil para a gente deixar 500 mil, são 500 mil policiais e bombeiros militares no Brasil, 500 mil, né, sem um controle mais rígido, me parece, que é temerário, né? Eu acho que a gente tem que ter ao alcance de alguns direitos, desses que eu falei, até direito de greve, que seja bem regulamentado, acho que pode ter filiação a partido político, todos esses que eu falei, acho que é possível, né? Agora, como o objetivo, como bem falou o professor, não é emitir opinião, mas deixar aqui para reflexão, se houver militarização, quem perde, quem ganha. Internamente eu sei que vai haver muito ganho. Não sei se para a sociedade, vai ser um ganho. A disciplina rígida, a formação da disciplina rígida permite a gente dizer: vá ali e prenda aquele bandido que está armado, e o policial vai ter que ir. Não sei se, havendo uma disciplina mais frouxa, se a gente conseguiria, foi só um exemplo, né? Mas conseguiria esse nível de obediência, de risco, etc. Se vocês têm uma ideia, vou finalizar. A Polícia Militar prende por ano, entrega da delegacia, 25 mil pessoas aqui em Pernambuco. 25 mil pessoas. E, evidentemente, em pouco tempo volta para as ruas, e não é culpa de nenhuma instituição, são as nossas leis que, assim, quando são aplicadas, permitem isso. Bom, pessoal, finalizo mais uma vez dizendo da minha satisfação. Fiquei muito feliz em poder ter esse tempo, essa disponibilidade de dizer tudo o que eu pensava, e no final estamos abertos às perguntas.